E a nossa convidada é Lidiane Rodrigues. Ela que é pastora e massoterapeuta e também escritora do livro Poder Feminino, onde ela traz para a gente o artigo falando sobre a essência feminina. Que profundo esse tema. Lidiane Rodrigues se apresenta para a gente. Quem é Lidiane Rodrigues? Olá, então, eu sou Lidiane Rodrigues, sou, como você já disse, massoterapeuta e pastora, e me descobri apaixonada pela essência feminina. Me descobri e, assim, amo falar sobre a essência feminina. Eu descobri a Lidiane em meio a um caos. E hoje eu tenho um orgulho muito grande de dizer assim, eu sou Lidiane Rodrigues. Quando você fala de essência feminina, ao que você se refere? Então, nós temos um princípio, né? Uma base. Eu sou baseada na palavra de Deus. A minha vida é baseada. E lá no livro de Gênesis nos fala sobre um pouco para a gente entender sobre a essência feminina. A pastora fala muito. Mas quando Deus deu ao homem o fôlego de vida, ele deu algo dele em específico para o homem. Não só para o homem, mas a mulher. Logo em seguida, Deus trouxe a mulher para o homem. Então, nós precisamos entender que a nossa essência, ela veio direto do Criador. Então, o que veio direto do Criador é impossível ser imperfeito. É impossível a gente não entender que essa essência é poderosa. Então, essa é a essência em si, a que nós recebemos de Deus. E falando da essência feminina, é entender exatamente o início, o princípio, o plano original da mulher. Essa é a nossa essência. Uau! O plano original da mulher. E esse plano original da mulher reflete como as mulheres são hoje? É algo que nós temos, que eu acho que esse livro vai ajudar isso, como outros trabalhos que a gente vê, especialmente o trabalho Uma Mulher por Outra, que é trazer a mulher de volta ao seu plano original. Nossa. Porque com o decorrer do tempo, ao decorrer da nossa vida, nós vamos nos perdendo desse plano original, nos perdendo da nossa verdadeira essência. Então, hoje, a maioria das mulheres, ou uma boa parte das mulheres, não estão nesse plano original. Nós nos perdemos com a busca da conquista, com as cobranças nos impostas, os padrões nos impostos, as dores, o sofrimento, as decepções. Isso tudo vai nos afastando desse plano original, da nossa verdadeira essência. Não que seja errado, né? Não que seja errado a mulher buscar, né, esse sucesso, né, financeiro, na sua carreira. Não que seja errado, mas ela não pode esquecer que, além disso, ou com isso, ela tem uma missão. Seja onde quer que essa mulher esteja, ela tem uma missão. Quando a gente trouxe o subtítulo do livro Poder Feminino, que é justamente equilibrando suas forças para governar. A gente vê que hoje em dia as mulheres querem estar nessa liderança, querem assumir posições de governo em todas as áreas, até mesmo dentro do lar. Só que, muitas vezes, esse lugar de governo está sacrificando a ela mesma. Então, chegar nesse lugar de governo e governar com sangue nos braços, nas costas, não vai ser um governo feliz, que é o que a gente vê muito nos dias de hoje. O que você traz no seu livro? Muita coisa rica. E 2 pontos que eu quero trazer, um deles é quando você fala para a gente que você passou muito tempo sem viver a sua história. E você viveu a história da sua família, do seu pai, pastor, e você não viveu a sua história. Quando foi que você se despertou para você viver
realmente a sua verdadeira essência? Infelizmente, de uma forma, normalmente essas viradas na vida da gente, esse despertar, ele normalmente não é uma regra, mas normalmente ele acontece no momento de dor. Essa virada de chave na vida da gente acontece no momento de dor, de uma perca, de uma decepção muito grande, de uma traição, que foi o meu caso. Viver a traição me fez entender que eu não tinha uma vida. Nossa. Que eu não era a menina perfeita, ou que eu era a menina perfeita aos olhos dos outros, mas que eu não era a Lidiane que Deus projetou. Eu não tinha a minha essência ali ainda. Eu vivia tudo que as pessoas me impunham o tempo todo. Que a vida foi me levando até os 30 anos, mais ou menos. Vivendo o ministério do meu pai, vivendo uma vida de uma esposa perfeita, tudo numa perfeição, mas eu não era a Lidiane ainda. Não estava ali ainda a minha essência. E foi na dor. E quando você fala que você não era Leidiane, especificamente o que você não tinha a liberdade de fazer? Eu não conseguia, por exemplo, olha o mínimo, voz. E eu era líder. Mas eu falo voz para mim mesma. Me expressar de verdade. Eu me expressava em um grupo, eu me expressava a partir de uma ordenança. Você vai falar isso, você vai fazer isso. Ainda dentro dos padrões do que as pessoas colocavam para você. E eu era líder. Eu liderava outras pessoas e outras mulheres o tempo todo. E nesse momento eu entendi que eu não era líder de mim mesma. Lidiane, é basicamente aquela mulher que governa uma casa, faz uma mesa linda do café da manhã, o almoço, uma janta, chega aos domingos, a casa é cheia, mas ela nunca preparou o seu prato preferido para as refeições. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu descobri isso. Eu não me conhecia de verdade. Eu conhecia também a Lidiane que eu via no espelho, que era ela, a Lidiane que as pessoas falavam que eu era. Que as pessoas projetavam. Projetavam, viam em mim. Essa era a Lidiane. A Lidiane líder, a Lidiane boa mãe, a Lidiane isso, aquilo, mas tudo isso que era visto em mim, projetaram em mim, e eu cresci assim. Eu não me enxergava a Lidiane. É praticamente uma coisa que eu vejo muito nessa sua fala, e eu, por alguns momentos também, eu me enquadrei também a ela, não que eu não fosse, né? Eu tenho certeza que você sempre foi uma boa líder, sempre foi uma boa organizadora, tudo que você fez foi com muita perfeição, sim, sim. Mas faltou a sua identidade. Faltou a sua essência naquilo que você fazia. Eu também passei um pouco por isso, e nesses momentos, quando eu voltava para casa, eu via que o meu trabalho ele era um pouco vazio, faltava algo. Só que o que faltava, eu ficava procurando do lado de fora. Eu ficava procurando o que faltava nos outros, mas o que estava faltando no meu trabalho era eu. Sim. Exatamente. É exatamente isso. É você liderar os outros, cuidar dos outros. E detalhe, ensinar os outros a se olharem, ensinar outras mulheres a se conhecerem. A gente tem muito isso, a gente está no papel de líder, de ensinar o tempo todo. Olhe para você, olhe para a sua dor, pratique o autoconhecimento, entenda aceite quem você é, descubra quem você é. E de verdade, eu estava ali ensinando algo que eu ainda não tinha vivido na íntegra. E foi a partir desse momento de dor, dessa bagunça na vida, essa bagunça que veio para consertar. Assim, teve uma menina que falou que Deus não trabalha no caos, né? O caos, às vezes, ele acontece, ou Deus permite para você reorganizar. É entender que está bagunçado, né? Como ela disse, e consertar. E é nesse momento que você precisa, ou você afunda, eu cheguei nesse momento, ou eu me entregava às dores, ou eu me descobria. Nossa, uau. E o que você deixa hoje para as mulheres que ainda não se conectaram com elas? Qual é o conselho que você dá para elas para que elas iniciem essa jornada?
eu acho que para início assim, que é algo que me marcou muito, né? Que foi a virada de chave na minha vida. Entenda a sua dor, mas entenda que você não é a sua dor. Nossa. Nós não somos as nossas dores. E nós não precisamos esconder elas o tempo todo. A gente precisa enfrentar ela. A gente, como mulher, o tempo todo a gente fica maquiando as dores, deixando para depois as dores. Cuida das dores do outro e deixa a nossa para depois, para amanhã. Mas não, a gente precisa enfrentar a dor. Enfrentar a dor. Mas entender que ela não nos representa. Nós não somos as nossas dores. Uau. Como é que a gente encontra? Como é que a gente encontra para tomar um café, para se conectar melhor conosco, até mesmo para ter você como palestrante, como pastora, dando esse aconselhamento? Como é que a gente acha hoje? Então, eu sou massoterapeuta, atendo, né, lá no meu bairro, na minha cidade, a domicílio, e me acham no Instagram, @Lidiane Rodrigues, massoterapeuta, e no Facebook, Lidiane Rodrigues. Pode me encontrar, podemos nos conectar, falar sobre essência, tratar as dores, que é o que eu faço também, as dores do corpo, né? Através da massoterapia. Da massoterapia. Que é uma projeção, né? Acaba que o corpo projeta aquilo que está lá dentro, né? A maioria das nossas dores são emocionais, Kelly. A maioria delas. O corpo somatiza tudo o que você está sentindo. Então, a maioria das mulheres que entram no meu trabalho hoje, no meu espaço hoje, estão com dores físicas, mas que a raiz é emocional. A causa é emocional. E é isso aí, gente. Querem conhecer melhor essa maravilhosa? Já marca logo esse agendamento e vão lá se beneficiar e sair de lá conectadas com você mesmo. Não tem como não alcançar isso, né? É isso. É uma honra ter você conosco. É uma honra ter você trazendo esse tema tão assim essencial para nossa vida no livro O Poder Feminino. Gratidão. Gratidão também pela oportunidade de participar.